Olá, gente! A gente está começando mais um MartaCast, um podcast dedicado ao esporte feminino. Toda semana, por 1 hora, nós vamos comentar tudo o que rola nos torneios e campeonatos mundo afora, com destaque para as mulheres atletas brasileiras. Para você que não nos conhece, o MartaCast é o podcast da Revista Marta. A Revista Marta é uma revista esportiva produzida no Departamento de Comunicação Social da UFMG, coordenada por mim, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. A Revista Marta e o MartaCast existem desde 2020 e, recentemente, o MartaCast ganhou esse novo formato semanal e focado nos esportes femininos. Hoje a gente tem a alegria de fazermos o primeiro programa que vai ao ar na nossa querida Rádio UFMG Educativa. Então agora, toda semana, se você estiver em BH e região metropolitana, você pode nos escutar às 10 horas da noite, às quintas-feiras, pela Rádio UFMG, no 104.5 FM. Se você não está em BH, você vai poder nos ouvir pelo site da rádio, ufmg.br/rádio. Além disso, o nosso programa também é gravado em vídeo. Então, se você quer ver as nossas carinhas, você pode nos assistir em vídeo no YouTube da Revista Marta a qualquer hora. E a gente também está nas principais plataformas de streaming de podcast. Só nos procurar, MartaCast. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre muitas coisas, porque o ano está aí, né? Março, tem muita coisa acontecendo. A gente vai falar um pouco sobre a Superliga Feminina, que entrou aí na fase final, com o Praia e o Minas se classificando para os playoffs em primeiro e segundo. A gente vai falar também dos jogos de futebol do Brasileirão Feminino Série A1, que acabou de começar. E vamos falar também de outros esportes. Tem um pouquinho de notícias sobre o skate, sobre o tênis e outras notícias esportivas. Antes da gente começar, eu vou me apresentar e apresentar, né, a mesa. Eu, como eu falei, Carol Vimiero, sou jornalista e professora da UFMG. Malu, você pode se apresentar, por favor? Oi, gente, eu sou a Malu, 5º período de jornalismo e sou bolsista no Coletivo Marta. Vamos lá, Carol, outra Carol. Eu sou a Carol Freire, estou no 3º período de jornalismo aqui na UFMG e estou como voluntária no MartaCast. Olá, oi gente, eu sou o João Pedro, conhecido como JP, eu sou bolsista do Coletivo Marta e estou no 7º período de jornalismo. Então vamos lá, fica com a gente que agora a gente vai falar de todas essas notícias. Para começar, a gente vai abrir aí o nosso programa com o vôlei, que está aí, né, chegando aí nas fases finais, não é isso, Carol? Pois é, vamos começar então falando tudo que aconteceu um pouquinho nas últimas semanas para chegar até as quartas de finais, que é a fase que vai começar agora da Superliga Feminina de Vôlei. Então, para começar, foi a desclassificação, na verdade não foi uma classificação, mas a desclassificação do Mackenzie, que aconteceu na última sexta-feira, dia 21, que ele perdeu para o Sesc Flamengo de 3-0. O time mineiro ele foi muito bem, abrindo uma vantagem, mas o Flamengo conseguiu virar no segundo e no primeiro set também, e o terceiro não teve jeito, o Flamengo dominou do início ao fim. Então, desse jeito, o Mackenzie ele continua na elite, mas ele não classificou para os playoffs. O Mackenzie que voltou recentemente, né, para a elite, e aí agora Sim. continua, né? Já é uma vitória ter continuado. Continuamos tendo 3 times mineiros, né, isso na Superliga Feminina. Exatamente. E esse jogo também foi marcado pela despedida da Sassá, né? Ponteira, que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Teve uma comoção muito grande, né? O pessoal lá ficou muito emocionado, ela ficou muito emocionada. Ela já tinha falado que essa seria a última temporada dela e com a derrota do Mackenzie, né? Ela também se despede das quadras. Mas deixa aí um legado muito legal, né? Assim, Olimpíadas, ouro. Sim, com certeza. E quem sabe ela não segue agora como técnica ou algo do tipo, porque ela foi uma muito figura importante para o vôlei feminino. Com certeza. E agora falando de classificação, teve o clássico pão de queijo para definir a liderança da tabela. Então, o Minas e o Praia Clube tiveram esse jogo também na sexta-feira. E aí, o Praia Clube levou a vantagem por 3-1. O primeiro set foi o Minas que levou, fechando com 25-22. Mas aí, no segundo e no terceiro set, o Praia reagiu, reforçando o bloqueio e vendo onde estavam os defeitos, digamos assim, da partida do Minas. E ele fechou com 25-19 e depois 25-18.
E o quarto set foi o mais disputado. Assim, o jogo inteiro foi um jogão incrível. Se você procurar, assim, principalmente os melhores momentos, não é aquele jogo que ficaram só os melhores momentos só do Praia. Foi um jogaço incrível. Mas aí o quarto set também, o Praia fechou em 26-24. Foi bem apertadinho. E com isso, a equipe do Praia chegou à liderança da Superliga, ficando em primeiro lugar. E o Minas em segundo. Não está tão distante também, não. E aí, como é que ficou, então, a tabela aí dos playoffs? Fala pra gente um pouco os encontros, né, os jogos previstos aí para a próxima fase. Bom, então, sempre vai na ordem, né, do primeiro, pegando o último, o segundo com o penúltimo. Então, aí, o Praia vai jogar com o Maringá, o Minas com o Barueri, o Osasco com o Flamengo, o Fluminense com o Bauru. E todos os jogos eles vão ser transmitidos pelo Sport TV. E o primeiro jogo vai ser esse, do Fluminense com o Bauru. Vai ser no dia 28 de março, agora próxima sexta-feira, às 18 horas. E no mesmo dia também já tem o jogo do Minas com o Barueri, às 9 horas. E aí... Os jogos todos vão ser 28 e 29, sempre 9 ou 18. Isso. E aí, pra gente falar um pouquinho sobre os mineiros, agora nas quartas de final, né? O Minas vai receber o Barueri, como eu já tinha falado, aqui em BH mesmo, na sexta-feira, na Arena UniBH, às 9 horas. E vai ser o primeiro jogo, né, deles nas quartas de final. E, por ter garantido a vice-liderança nas classificatórias, eles puderam escolher onde seriam os jogos. E daí eles escolheram fazer o primeiro jogo aqui em BH. O segundo vai ser em Barueri, na quinta-feira, dia 3 de abril. E o terceiro, se for necessário, vai ser em BH de novo, no dia 10 de abril. E essas equipes, elas se enfrentaram 2 vezes já, né? E as 2 vezes o Minas levou. Sim, então... Mas quando tá valendo, né? Tudo diferente, diferente, né? Assim. Outro clima, certeza que não vai ser o mesmo jogo que foi na temporada regular. Mas vale lembrar, o Minas já ganhou as 2 partidas. E caso a equipe de Belo Horizonte ela ganhe os confrontos e se classifique, ela vai jogar contra o vencedor do outro chaveamento, que vai ser ou o Sesc Flamengo ou o Osasco. Isso. E aí o Praia também, como ele ficou em primeiro lugar, também pôde escolher onde queria jogar, mas surpreendendo um pouquinho, eu achei, eles decidiram vão jogar contra o Maringá e vão jogar lá no Paraná. Eu achei que foi um pouco surpreendente, porque geralmente as equipes gostam de começar em casa, com a torcida, mas não. Eles vão começar lá nesse sábado, às 18 horas. E aí, então, o segundo jogo vai ser em Uberlândia, na sexta-feira, dia 4 de abril. E o terceiro, caso necessário, também em Uberlândia, no dia 11 de abril, sexta-feira. E o Praia também venceu os 2 últimos confrontos, né, contra o time paranaense. E caso o Praia avance nas quartas, vai enfrentar na semifinal o vencedor de Fluminense ou César Bauru, que compõem um outro chaveamento. Mas é legal, né, tipo, você vê o vôlei, são muitos times bons. Então são sempre jogos muito bons. Por mais que a gente tenha alguns que tá sempre ali ganhando e tal, estão tendo confrontos muito legais. O nível de competitividade no Brasil chegou num nível muito alto, assim, muito alto. Não é à toa que tá cada vez mais popular, né? Assim, é febre, vôlei, principalmente o vôlei feminino. Sim, é uma febre. Eu acho isso uma coisa muito interessante, que o vôlei feminino ele tem um público muito maior do que o masculino, e eu vejo muitas pessoas falando que acompanham o vôlei ou só o feminino, ou acompanham muito mais do que o masculino. Isso é muito legal, né? Dar esse protagonismo para as meninas, que são muito feras, né? E ver Minas lá no topo ainda, né? Pois Mineiros saindo muito bem. Exatamente a gente que está aqui, né? Completamente impactado pelos clubes mineiros, assim, nossa, é muito legal, muito, muito mesmo. Mas, assim, falamos de coisa boa, mas agora a gente vem com uma notícia aí não tão feliz assim. A gente vem com uma notícia um pouco triste, a gente vai comentar um pouco sobre a lesão da Carol Gataz, nossa querida central do Paraclube, né, de 43 anos, prestes a fazer 44 anos agora em julho. A gente lembra de toda a história dela, ela jogou com 40 anos lá, as Olimpíadas de Tóquio e tudo mais, quanto a história dela, né, foi reverberada pelo vôlei e tudo mais. Mas ali no dia 14, ela jogando pelo Praia contra o Brusque, ela acabou rompendo o ligamento cruzado anterior. E foi a segunda vez. Talvez você deve estar achando, essa história de novo. Sim, aconteceu de novo. Ela rompeu agora, dessa vez, o joelho esquerdo. E da outra vez ela tinha rompido o joelho direito. Não tem muito tempo, né? Aconteceu ali em 2023, quando ela ainda atuava pelo Minas. Agora ela está no Praia. E naquela vez ela levou 9 meses para recuperação. Então, assim, fazendo um pouco as contas, a gente já pode falar que a Carol Gataz
perdeu já a temporada e provavelmente o começo da próxima temporada, sim. Tem muita gente até falando que talvez, muito difícil para uma atleta nessa idade conseguir voltar, conseguir se recuperar. E a Carol Gataz, ela falou nas redes sociais dela, assim, em nenhum momento ela demonstrou, claro, muita frustração, mas em nenhum momento ela chegou a cogitar terminar a carreira dela, ela nunca chegou a cogitar a aposentadoria. Ela falou que ela queria muito voltar no tempo, ela falou que ela mostrou muita esperança, assim, ela falou, eu já passei por isso, tem pouco tempo, então eu sei o que eu tenho que fazer para voltar, eu sei o quão difícil é para voltar, e ela pareceu estar muito disposta a voltar, porque, assim, uma atleta nesse nível de rendimento, indo para 44 anos, assim, ela vai voltar mais próxima de 45 até do que 44, ela faz aniversário agora em julho. Tem que ter muita força de vontade, né, gente? Tem que ser uma atleta enorme, assim, porque, assim, a Carol Gataz já mostrou na carreira dela inteira o quão importante ela é, o quão batalhadora ela é, e não é essa lesão que vai conseguir colocar ela para baixo, então só mandando forças aí para Carol, tá sendo muito bem amparada, já fez a cirurgia agora, no sábado, já começou a fisioterapia, na segunda-feira agora, dia 24, então é isso, torcer pela volta dela, pela recuperação dela, que ela consiga voltar a atuar em alto nível. A gente sabe o quão complicado é para qualquer atleta, né, uma lesão de ligamento cruzado anterior. É isso, boa sorte aí, Carol, na sua recuperação. Mais uma coisa que você falou do tempo dela, né? Você falou que da última vez foram 9 meses, mas o tempo mínimo para recuperação de uma lesão dessa é de 6 meses. Então, ela não vai pegar o começo da próxima temporada, apesar de já estar com o contrato renovado com o Praia. Então, é mais uma esperança, mais uma fonte de esperança para ela se agarrar e falar, não, preciso voltar, vou me recuperar. Então, tomara que ela se recupere rápido para poder voltar na próxima temporada. Ela vai voltar, com certeza, assim, sem sombra de dúvidas. Ela já mostrou quanto de reviravoltas ela já deu na carreira dela, não vai ser isso que vai deixar ela para baixo. Então a gente manda aí todas as melhores energias para Carol Gataz, esperamos ela de volta, né? Provavelmente no ano que vem, né? E a gente termina aqui esse primeiro bloco, fica aí que a gente já volta. A gente volta agora com o nosso segundo bloco e a gente vai falar de futebol feminino. A gente teve aí, né, a estreia de todos os times que estão jogando a Série A1. Nós vamos falar um pouco aqui dos resultados. Antes disso, vou pedir para vocês se apresentarem. Então, eu estou aqui de novo, Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. Ana. Oi, eu sou a Ana Isabela, aluna do terceiro período de publicidade da UFMG e voluntária do Coletivo Marta. Oi, eu sou a Soraya, aluna do terceiro período de jornalismo da UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Sou o Davi, terceiro período de publicidade e também sou voluntário do Coletivo Marta. Ótimo, gente. Então eu vou voltar, na verdade, a bola para o Davi, para ele falar um pouco aí para a gente dos resultados aí dessa rodada inicial do Brasileirão. Como é que foram aí os jogos, Davi? Então, o Brasileirão Feminino se iniciou no último sábado, dia 22, e no sábado foram 2 jogos, primeiramente entre Bahia e Internacional. O Bahia venceu de virada lá no Rio Grande do Sul, com um placar de 3-2, e ainda no sábado, o América e o Juventude empataram em 1-1, e o Palmeiras e Bragantino em 0-0. Já no domingo, teve goleada da Ferroviária para cima do Sport com 7-0 e as vitórias de Cruzeiro e Fluminense sobre Grêmio e Instituto 3B, um 4-3 e 1-0 respectivamente. Na segunda, foi dia dos times que disputaram a Supercopa entrar em campo. De um lado, o campeão São Paulo venceu o Flamengo por 1-0 e o time do Corinthians, para tentar esquecer o vice, goleou o Real Brasília por 8-2. Agora vamos falar um pouco mais sobre o time mineiro, né? Vamos começar com o Cruzeiro, que teve uma estreia pra lá de emocionante. Nesse domingo, dia 23, ele jogou contra o Grêmio, lá em Nova Lima, e acabou com uma partida de 7 gols, por 4-3. O jogo, como eu disse, foi em Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes, que teve o seu placar aberto aos 25 minutos do primeiro tempo, quando a Tayla balançou as redes após uma cobrança de escanteio. Ainda na primeira etapa, a Yamila Rodrigues ampliou para o time gaúcho, fazendo mais um gol de cabeça. Só que aí, né, no segundo tempo, o Cruzeiro começou ali com a sua reação. E logo no começo do segundo tempo, a Gabi Soares fez um gol. E 10 minutos depois, a Bianca Brasil deixou tudo igual. Aos 33, teve um lance polêmico aí, que a galera ficou, será que foi, será que não foi? Que foi uma marcação de pênalti para o Grêmio, que
Eu, pessoalmente, achei que não foi pênalti. Foi um lance, assim, bem duvidoso, que gerou vários comentários nas redes sociais. Achei que a jogadora do Cruzeiro deixou ali um braço de referência, que não teve força para ser um pênalti. Mas aconteceu, o Grêmio marcou e acabou ficando 3-2. Logo após a expulsão da Tayla, capitã do Grêmio, que tomou um segundo amarelo, o Grêmio começou a sofrer, né, com a pressão, já que estava com uma a menos. E o Cruzeiro fez o que tem que se fazer quando tem uma superioridade numérica, fez gols da melhor forma. A Pia Beck empatou de pênalti e já nos acréscimos a Gisele marcou o gol da vitória. O Cruzeiro volta agora a jogar na quarta-feira, dia 26. A equipe vai lá no Rio de Janeiro encarar o Fluminense e esse jogo vai ter transmissão pelo Sport TV. Foi um jogo, né, emocionante aí no segundo tempo, né? Rapaz, e teve uns lances assim que a galera ficou reclamando bastante com a arbitragem, justamente essa coisa do pênalti. Teve um possível vermelho também por segundo amarelo no primeiro tempo para o Grêmio e que não foi dado, né? Então o pessoal ficou bastante na bronca. Eu estava lendo alguns comentários no Twitter e a galera tá assim, a sorte da arbitragem foi que o Cruzeiro conseguiu, né, fazer o 4-3 reverter, porque senão teria sido bastante prejudicado. Não que não tenha sido, né? Mas sim, seria algo bem pior. E a Bianca Brasil já começou fazendo, né, golzinhos aí dela. Promete aí, né, camisa temporada. 10 fazendo o que camisa 10 faz. Uma coisa muito legal nessa rodada que eu percebi é que os times estão todos voltando para o segundo tempo, assim, com outra cara. No jogo do São Paulo com o Flamengo foi assim também, tipo, o Flamengo dominou o primeiro tempo e aí o São Paulo voltou com outra cara depois. O do Cruzeiro, eu fiquei em choque. Assim que abriu 2-0, eu falei, gente, o que é isso? E eles voltaram, assim, também com outra cara no segundo tempo. A Gabi entrou muito bem. Eu acho isso legal, o intervalo tá fazendo bem para elas. O do Corinthians também teve um atraso muito grande, né? A partida demorou, tipo assim, 1h20 para começar, porque o gramado lá tava injogável, mas pelo visto não afetou muito o Corinthians em nada, né? 8-2, E vamos falar um pouquinho do América, Davi, que também jogou aí, tem, enfim, vamos falar do jogo e vamos falar também do caso de assédio, né, que aconteceu durante o jogo. Mas primeiro, antes só, né, um pouquinho de como foi o jogo em si, tirando, a gente vai falar um pouco melhor sobre esse fato assim que a gente analisar aqui. O América empatou com o Juventude lá no Rio Grande do Sul, um jogo em 1-1, onde o América desperdiçou muitas chances, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O Juventude teve um comecinho um pouco melhor, mas foi assim, coisa de 5, 10 minutos. A partir dali um domínio muito grande do América, que não conseguia transformar suas chances em gols. E acabou sofrendo uma punição, porque no segundo tempo o Juventude entrou e com 12 minutos de jogo, se não me engano, o placar foi aberto pelo Juventude, numa cobrança de falta, uma bola que sobrou na área. O gol foi marcado pela Camille Loirão, porém isso não afetou em nada o time do América, que estava inspirado, faltou um pouco de capricho talvez, né? Mas 6 minutos depois, em um pênalti marcado, a Gadu empatou, camisa 9 do América, cobrou firme no canto esquerdo, acabou empatando o jogo para o América, que continuou construindo chances, teve mais 2 ou 3 lances de grande perigo assim, mas não adiantou, a bola não entrou, saiu com um empate fora de casa. Sim. Né? Mas infelizmente o que marcou o jogo do América não foi isso, não foi uma boa atuação do América fora de casa, e sim um caso lamentável de assédio. Sim. Pode-se dizer até que 2, né? Enfim. Teve 2 polêmicas, 2 casos, assim, inacreditáveis que aconteceram nesse jogo, que é de verdade inacreditável. Faltam palavras para descrever o que aconteceu em América e Juventude. Sim. A gente tem aí, né, enfim, uma denúncia das jogadoras do América, que fizeram também, né, foram até a delegacia e fizeram um boletim de ocorrência, né? Conta os detalhes pra gente, Soraya, do que aconteceu, assim, o que a gente sabe até o momento, né, do que foi o caso. Então, logo no começo do jogo, não foi nem no início da partida, quando as jogadoras ainda estavam entrando em campo, elas escutaram o quarto árbitro, falando sobre pegar o WhatsApp delas porque elas estavam lisinhas, fazendo uma referência à depilação.
Então as jogadoras, elas entraram em campo já escutando essa barbaridade. E logo depois, durante o jogo mesmo, teve um segundo episódio que uma das jogadoras do Juventude passou mal, uma jogadora do América foi conversar com esse quarto árbitro e ele virou e falou assim, não, é porque ela tá grávida, desde o ano passado já. Então, assim, foram duas coisas extremamente ridículas de se dizer. Olha, sem palavras, sem palavras. A história, assim, né, o que mais me assustou também é que o jogo, ele era a árbitra principal do jogo era uma mulher, né, e ao que tudo indica, esse comentário que ele fez, né, em referência à depilação das meninas, foi feito no rádio, né, no sistema de comunicação com a equipe de arbitragem. Então, eu fiquei pensando assim que a própria árbitra, né, deve ter ouvido esse comentário. Enfim, o caso, né, foi parar na delegacia, elas fizeram um boletim contra ele, denunciando ele por assédio, né, e me parece que tanto o América quanto a CBF, né, reagiram aí depois da situação, e ele foi afastado, não é isso? Isso. O nome da assistente de arbitragem foi Clayton Tim. Ele foi afastado nesse domingo mesmo, dia 23. O perfil oficial do Juventude também se manifestou no Instagram para prestar apoio às jogadoras do América e o clube se colocou à disposição das autoridades para contribuir com as investigações. O América, como você disse, mandou um ofício, se manifestou rapidamente, prometeu mandar um ofício para a CBF e, na súmula, a árbitra relatou, né, a abordagem policial, disse que a equipe de arbitragem acompanhou os policiais até a delegacia de polícia da cidade do jogo, que foi Bento Gonçalves, para prestar esclarecimentos. Foi feito um registro policial. E teve logo reações dos clubes, eu achei isso bem bacana, de assim que acabou o jogo já se manifestarem contra essa barbaridade, porque é importante você se manifestar logo que está acontecendo. As meninas do América também, no intervalo do jogo, já foram atrás dos policiais que estavam ali para falar que queriam fazer denúncia, que iriam para a polícia. Então foi muito importante essa reação rápida que elas tiveram de não ficarem caladas sobre um assunto tão tenebroso, algo tão ridículo que aconteceu. E assim, na estreia, né, eu acho que assim, situações que a gente tem visto aí, né, nos últimos anos, muito complicadas para as atletas, assim, porque, veja bem, né, elas estão estreando no campeonato, tem todo, enfim, a excitação, o ânimo de estar iniciando a competição, iniciando a temporada. A gente viu também o caso lá, né, do assédio da Copa do Mundo Feminina, né, que foi no momento de receber a premiação. Então, assim, são momentos muito importantes dessas mulheres que são atletas profissionais e que acabam sendo, de alguma forma, assim, né, estragados mesmo, né, roubados por esses homens, assim, né. Então, vamos ver aí como é que vai ser o desfecho, né, desse caso. Espero que a questão não morra, né, e que, enfim, ele responda tanto, né, na própria organização dos campeonatos aí, quanto na polícia mesmo, né. É isso, nós acabamos agora o nosso segundo bloco, voltamos já com mais esportes femininos. A gente está de volta agora para o nosso terceiro bloco. A gente vai falar agora de tênis e de skate. No tênis, a gente tem, né, alguns resultados das duas principais jogadoras brasileiras, né, Bia Haddad e Luísa Stefani. Conta pra gente, Malu tá de volta, Malu Moura. Conta pra gente aí como é que tem sido aí as últimas semanas da Bia Haddad. Então, gente, as notícias para os fãs de Bia Haddad não são boas. Ela não está vindo de um bom momento. Na temporada das 7 estreias, 5 ela caiu logo no início. E na última quinta, dia 20, ela perdeu para a tcheca Fruvirtova por 6-0 e 6-2 na estreia do simples feminino do Miami Open. E como eu disse, para quem é fã da Bia, foi um jogo super difícil de assistir. A Bia foi muito mal mesmo. Você via ela lutando contra o mental dela durante o jogo todo. E após a eliminação, ela chegou a dar entrevista e tal, né? A Bia, ela não costuma se esconder, ela é bem transparente com os fãs dela.
Ela deu uma entrevista bem consistente até, falando que sabia dos problemas que tinha, mas que ainda assim ela não podia falar que era um momento ruim, porque ela ainda é top 20 do mundo, né? Ela ainda joga os principais torneios. Então ela falou que é isso, é levantar a cabeça, né? Procurar buscar os erros para consertá-los. Mas a gente que acompanha a Bia sabe e vê que ela tá jogando diferente, que ela tá abalada, que ela não tá no melhor momento sofrendo dela. emocionalmente. Tá sofrendo emocionalmente na quadra, assim, é nítido. E os adversários, né, fazem o que devem se fazer, se aproveitar de um momento, né, assim. Sim. Eles veem quão fraca ela tá, eles vão lá e aproveitam. E a gente sabe do potencial da Bia, mas de fato não é um bom momento. Ela também joga dupla, né, com a Laura Sigmund, alemã, mas ela acabou desistindo por um desconforto estomacal na sexta-feira, um dia depois do jogo dela no Simples. E o próximo jogo dela é no Saibro, o WTA 500 de Charleston nos Estados Unidos, que vai ser dia 29 de março e 6 de abril. A gente torce para que ela se recupere e que volte bem, né? A gente está aqui sempre na torcida pela Bia. Sim. A gente espera que esse mau momento passe logo. O jogo contra a Fruvirtova foi, assim, terrível. O primeiro set, a Bia deu de erros não forçados para a Fruvirtova 20 pontos. E a Fruvirtova fez 25 pontos no set. Quer dizer, a Bia deu 20 pontos de 25 para a adversária. Então, assim, não foi exatamente, né, não tirando o mérito da Fruvirtova, que, enfim, entrou e fez o que ela tinha que fazer, mas efetivamente a Bia perdeu, assim, não foi exatamente a adversária que ganhou, porque ela deu na imensa maioria dos pontos aí para a adversária. Uma coisa que eu acho que é legal de falar da Bia também é que ela e a Laura, elas são, nesse momento, a 5ª melhor dupla do ano da WTA. Então, nessa corrida aí, que considera só os pontos do ano, ela está em 5º lugar. Então, ela está jogando muito bem nas duplas. O Sim. que, assim, né, é muito maluco, porque ela não está jogando bem. É o que você vê que é o mental mesmo, né? Que é quando ela fica sozinha, que ela parece que não confia no potencial dela. Sim, sim. E aí, enfim, vamos falar também da Luísa Stefani, não é isso? A Luísa Stefani também foi eliminada do Aberto de Miami, que está rolando aí desde a semana passada. A Luísa perdeu no último domingo, a Luísa que, né, é a melhor duplista brasileira aí no ranking. A Luísa jogou com a tenista húngara Timea Babos e perdeu nas oitavas de final para uma ótima dupla, que é a dupla da Elise Mertens e da chinesa Shuai Cheng. Perderam por 6-3 e 6-1. E a Luísa agora, né, acho que o mais interessante aí sobre a Luísa é que ela definiu que ela vai jogar definitivamente, né, com a Timea Babos. Ela teve um trimestre em que ela jogou com várias parceiras diferentes, com uma parceira num campeonato, depois no outro torneio ela jogava com outra parceira, e aí agora ela definiu que ela vai jogar os próximos torneios com a Timea Babos, com quem ela foi campeã do Aberto de Linz na Áustria em fevereiro. Então ela, né, enfim, jogou com várias outras parceiras e acabou fechando aí com a Timea Babos. Eu particularmente vi esse torneio do Aberto de Linz e as duas jogaram muito bem, mas acabaram pegando aí, né, essa dupla que é muito boa, né, da Mertens com a Cheng no Aberto de Miami. O próximo compromisso da Luísa é representando o Brasil pela Billie Jean King Cup, torneio de seleções do tênis feminino. Ela vai, junto com as outras atletas que foram convocadas, enfrentar a Espanha e a República Tcheca nos dias 10 e 11 de abril e vão tentar aí essa classificação inédita para as finais da Billie Jean King Cup. A Luísa depois, né, vai jogar a gira europeia, então ela provavelmente o próximo torneio deve ser o WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha, que vai começar na semana do dia 14 de abril. E aí, lembrando, né, os jogos do circuito da WTA, eles são transmitidos pela ESPN e pela plataforma Disney Plus no Brasil, e os jogos da Billie Jean King Cup são transmitidos pelo canal N Sports no YouTube. Vamos falar um pouquinho de skate agora. O skate, pelo contrário, né? A gente sempre tem ótimas notícias vindo do skate. Malu, fala pra gente. Pois é, então, uma coisa engraçada é que a gente veio falando do mental da Bia, né? E é perceptível quando o mental tá fraco e é muito perceptível quando o mental tá forte. E quando o mental tá forte, a gente tá falando de Raíssa Leal. Ela abriu a temporada de 2025 em grande estilo nesse domingo, dia 23,
na temporada, né, no Circuito Internacional de Skate, que foi na orla de Porto Alegre, e ela foi muito bem, assim, a segurança para andar de skate, você assiste ela sem ter medo se ela vai cair ou não, assim, muito confiante, foi muito tranquilo para ela ficou em primeiro lugar com 81,57, seguida da espanhola Daniela Terol com 64,37 e da gaúcha Maria Lúcia com 51,24. É importante dizer que com a menor nota da Raíssa, ela ganharia. Com a menor nota das 3 voltas. Tão longe que ela tá, né? É impressionante. E ela se classificou para a final, mesmo sentindo dores na região do glúteo, nas classificatórias, que foi sexta e sábado. E a Carol vai falar um pouquinho pra gente sobre a primeira volta. Ela entrou por último na primeira volta, mas ela fez uma volta impecável, sem cometer erros, e ela fechou com uma manobra de um grau muito elevado de dificuldade e garantiu 75,79 pontos. E ela assumiu a liderança e ela foi seguida pela espanhola, Daniela Terol, e pela japonesa, Uemura. E isso que você falou dela ter entrado com dores na semi e mesmo assim conseguido se classificar, fala muito do mental dela também, né? Mesmo machucada, ela vai lá, ela faz, ela acontece e ela é incrível, né? Ela e a Rebeca, né? Andrade, assim, é impressionante assistir e não ter medo. Tipo, é um esporte arriscado, né? Tipo, mas você não tem medo, assim. Eu falo porque você vê a diferença, assim, dos atletas, sabe? As outras, você via que tinha alguma coisa, quase como se o skate tremia, sabe? E a Raíssa não, assim, é muita segurança. Parecia que ela estava indo treinar, assim, na pista antes de ir, mas não, já estava valendo, sabe? Sim. E na segunda volta ela mostrou confiança de novo. Ela alterou algumas coisinhas na segunda volta e conseguiu a maior pontuação do dia, que foi a 81,57. E ela fechou de novo em primeiro lugar, né? E a Daniela Terol se manteve em segundo. E a brasileira gaúcha Maria Lúcia, mais uma vindo aí, provavelmente inspirada pela Raíssa, conseguiu a terceira colocação com 51,24 pontos. Na última volta... na última volta a vitória foi garantida com sucesso para a Raíssa, que ela também foi com tudo, como podia, sempre, né? como já esperado. né? Posso fazer. Com certeza. Ela acabou cometendo alguns erros, mas não alterou na sua pontuação. E na quarta, ela acertou a manobra de alto grau de dificuldade de novo. Ela sempre consegue, assim, eu acho isso muito impressionante para a Raíssa, que ela vai, quando você menos espera, ela bota umas manobras surreais, super difíceis, e ela consegue, e ela sai plena, assim, como se não fosse nada. E ela foi a última a entrar, né? E nas 3 voltas. Então, ela já sabia que ela tinha ganhado. Então, ela cometeu alguns erros porque ela estava tentando mostrar manobras. Tipo, ela meteu um flip 360. É tipo o uau da manobra, tá entendendo? É tipo um gol de bicicleta na final. Tipo isso. E ela queria, tipo, mostrar para o público mesmo. Ela depois deu entrevista, assim, que a terceira volta ela queria fazer, tipo, pro público virou exibição, ver. né? Sim, e ela foi. Na quarta ela acertou, foi super tranquilo. Enfim, e essa competição, ela vai ter 5 etapas ao redor do mundo. Depois do sucesso como um circuito aqui no Brasil de skate, a competição ela se expandiu como tipo uma categoria Pro Tour, assim, e agora ela é aberta a atletas de todo mundo. E ao todo vão ser 35 estrangeiros competindo no evento, representando 18 países diferentes, além do Brasil. O Davi vai falar um pouquinho pra gente sobre o skate park feminino. Antes de falar do skate park, só pontuar mais uma vez como essa última volta da Raíssa prova o que a gente falou aqui do mental, né? Como é legal ver uma pessoa tão nova, com um mental tão alto e ainda assim se divertindo na pista, né? Sim, porque acima de tudo ela tá ali se divertindo muito. Talvez seja isso que garante Exatamente. que, né, o mental tá tão bom. Ela falou sobre isso, sobre o como ela busca na carreira dela encarar as coisas menos como competição e mais como, assim, a vida dela, né? Ela não pode ficar encarando isso porque é competição o ano inteiro. Sim. Enfim, na final do parque feminino, as brasileiras brilharam, inclusive com um pódio. Conseguiram notas altas, mas o título acabou ficando com a espanhola Naya Lasso, com 90,67 de pontuação. A Indira Asp foi a representante brasileira que conseguiu o segundo lugar, com uma nota de 85, ela que se classificou para as finais com a maior nota da semi. E a Mizuno Hasegawa completou o pódio com o terceiro lugar. As transmissões do Skate Park passam na Globo e no Sport TV. Muito bom, gente. Então vamos continuar aí, né, acompanhando o tênis e o skate nos próximos meses aí, né, do ano.
A gente acaba agora o nosso terceiro bloco e daqui a pouco a gente volta com mais notícias do esporte feminino. Vamos lá, estamos de volta aqui com o nosso quarto e último bloco. Vamos falar um pouco aqui de outros esportes e falar também um pouco de notícias que não são só sobre uma modalidade esportiva. Vou apresentar de novo aqui, nós temos uma nova integrante na mesa, né? Então eu, Carol Vimieiro, jornalista e professora da UFMG, vou pedir para a Olivia se apresentar, que é o primeiro bloco que ela está aqui com a gente. Por favor, Olivia. Oi, eu sou Olivia Pilar, sou doutoranda em comunicação pela UFMG e sou bolsista do Coletivo Marta. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar esse último bloco falando então da Fórmula 1 Academy, não é isso, Soraya? Isso. Conta pra gente aí as notícias. Hoje começamos aí com a Fórmula 1 Academy, a categoria 100% feminina da Fórmula 1, que teve início nesse fim de semana, dia 21 a 23 de março, com 2 brasileiras no grid, a Aurélia Nobels, que está no seu 2º ano, e a nossa rookie, a Rafaela Ferreira, que está na Campus Racing. Nós tivemos, assim, alguns problemas na classificação. A Nobels ficou em 13º, enquanto a Rafaela pegou o 16º lugar, porque ela teve uma punição. Durante ali o TL, que é o treino livre, ela estava aquecendo os pneus, e aí enquanto ela fazia o zigue-zague ali na pista, ela acabou batendo na Lia Bloch. Guardem esse nome, porque ele volta a nos atormentar a galera. E aí ela pegou uma punição de 3 posições na classificação por conta desse toque. A primeira corrida, ela foi vencida pela Alicia e ela foi cheia de abandonos, inclusive o da Aurélia, que sofreu um toque ali da própria companheira, pasmem, a Lia Bloch de novo. Ela teve um toque ali com a Lia e na 5ª volta ela deixou a prova. Já a Rafaela, ela fez uma super corrida, ela teve uma corrida de recuperação, então ela precisou escalar o pelotão e aproveitou muito bem os abandonos, as entradas do safety car, que é o carro, né, que entra assim que tem um acidente na pista, e ela conseguiu terminar em 5º lugar e marcou 4 pontos logo na corrida de estreia. Então ela está saindo do kart, vindo para a Fórmula 1 Academy e conseguiu logo de cara marcar pontos. Isso foi muito, muito positivo. Já na 2ª corrida, a sorte continuou muito longe da Nobels. A Aurélia não foi um fim de semana assim notável para ela, foi de esquecer. Ela teve outro abandono, de novo ali, de um acidente na curva 3. Já a Rafaela, ela manteve o bom desempenho do sábado, ela terminou em 8º e a corrida foi vencida pela francesa Doriane Pin. Ao final, né, dessa etapa, são 7 etapas, nós tivemos a primeira, que foi a chinesa. A Rafaela somou 8 pontos, porque ela também teve 4 pontos ali na 2ª corrida, e ficou em 8º na tabela, enquanto a Aurélia, infelizmente, ela terminou zerada na 17ª posição. E conta pra gente, Soraya, onde que a gente pode assistir as corridas da Fórmula 1 Academy? A Fórmula 1 Academy ela é transmitida pelo Grupo Bandeirantes, então algumas corridas elas estão na Band mesmo, no canal aberto, mas a grande maioria passa ali no Band Esportes, que é o canal fechado do Grupo Bandeirantes. Assim, vale muito a pena, é uma categoria 100% feminina, foi inaugurada em 2022, 2023, então assim, é super nova, está entrando agora com várias meninas no grid, inclusive 2 brasileiras, então é super, hiper, mega importante a gente apoiar e dar visibilidade para esse esporte, que está acontecendo essa ascensão para o esporte feminino e a Fórmula 1 Academy é um deles. Com essa ascensão da Fórmula 1, as meninas estão subindo também e é muito, muito importante apoiar não só as brasileiras, mas todas que estão ali tentando, né, o seu lugar na Fórmula 1 mesmo. E muito legal que tem a transmissão, quer dizer, então a gente consegue efetivamente, Gratuito, né? E gratuita, passando na TV aberta, não todas as corridas, né? Mas algumas corridas. É bem legal essa possibilidade aí da gente, né, acompanhar as modalidades femininas de forma mais acessível aí pela televisão. É um passo né, grande, né? Porque surgiu há pouco tempo, já tem transmissão, a gente já tem brasileiros representando. E eu acho que é muito importante, assim, porque a Fórmula 1 vem crescendo no quesito torcedoras mulheres. Sim, muito então, acompanhado assim, por ter mulheres. a representação feminina é muito importante.
Sim. Porque mostra, né, assim, o número é muito grande de mulheres que hoje acompanham a Fórmula 1. Então, é super necessário ter a Fórmula 1 Academy e é uma oportunidade, assim, ter a transmissão e ter representantes mulheres. Muito legal. Eu acho que a gente, bom, né, a nossa segunda notícia aí, né, desse bloco é, na verdade, uma outra coisa, que é o oposto, né? Então, a gente está falando aqui de uma modalidade, né, super positiva com transmissão e com a presença de 2 mulheres brasileiras. Por outro lado, né, a gente continua vendo aí o descaso em várias modalidades esportivas com as mulheres, né, daquelas modalidades. E aí a gente teve uma situação, né, Malu, agora nesse final de semana, que repercutiu nas redes, né, de como que o perfil do Brasileirão feminino, né, tá meio que abandonado, assim, né, não sendo atualizado, muito diferente do perfil do Brasileirão masculino, né? Sim, então, o Brasileirão feminino ele teve início nesse final de semana, dia 22, mas as redes sociais do campeonato não têm novas postagens desde o dia 15 de março, que foi quando teve a final da Supercopa Feminina entre São Paulo e Corinthians, que São Paulo foi campeão. Aí você pensa, né, de 15 de março para 22, é pouco tempo, mas não é. Para um perfil de futebol, sim, isso é muito tempo. Assim, os perfis de futebol a gente está acostumado a ver dezenas de postagens por dia. Sim. E é uma competição que estava começando, é o principal campeonato feminino de futebol do país, o Brasileirão, e a gente não tem divulgação no perfil próprio da competição, sabe? Sim. Institucional, né, da competição. E assim, se você for parar para pensar o problema, o quão grave isso é, nós somos o país que vamos receber a Copa do Mundo de 2027 e a gente falou que estava pronto. O presidente da CBF falou que estava pronto para receber isso. O presidente, inclusive, que vai ser reeleito, né? E foi reeleito. Exatamente, foi reeleito e a gente não tem preparação, porque a gente não tem divulgação do conteúdo do futebol feminino. Sim, e assim, a própria construção da visibilidade do futebol depende da divulgação dos campeonatos e dos torneios. Então, assim, a atualização do perfil do Brasileirão não é uma coisa menor, é uma coisa importante. Assim, é importante que a gente saiba que o campeonato está acontecendo, é importante que a gente saiba quem que está jogando. Isso faz parte justamente de construir essa visibilidade. Né? E não é que não tem público, né? Assim, tem público, tem gente querendo saber, tem gente que vai nos estádios. Tanto que perceberam que não está sendo atualizado. Exatamente, assim, você vai aqui no Mineirão, aqui em BH, em dia de jogo feminino, a gente tem público, porque tem uma movimentação. Então, assim, é descaso mesmo. Não é só com o futebol feminino, é com vários outros esportes femininos. A gente tem representantes femininas que não recebem o mérito que deveriam merecer. A gente tem atletas masculinos que fazem muito menos que os femininos e recebem mais mérito. Então, assim, é um problema institucional, é um problema da nossa sociedade, entendeu? Sim. Se você for parar para pensar, um perfil de um clube tem muita coisa, tem muita publicidade para se fazer durante um dia. Imagina o institucional que tem todos os clubes, você consegue fazer postagem de vários clubes. Então, assim, é um descaso para um esporte que precisa tanto, para uma categoria feminina que precisa tanto de divulgação, tanto de propaganda, publicidade, para poder atrair o público, e acontece uma coisa. E tá rolando, né? Assim, o campeonato, o principal campeonato já começou. Então, o que me espanta é que a gente pediu o mínimo, né? É tipo assim, é simplesmente um post numa rede social. A gente não está pedindo uma cobertura extensa, ainda que devesse ter, fosse obrigação. O mínimo deveria ser esse. Mas a gente está pedindo o mínimo, o básico, assim. É absurdo. Eu fico pensando assim, né? O campeonato começa, é a principal coisa que está acontecendo, a coisa mais importante para aquele perfil. E não noticiam o início do campeonato, assim, né? É algo assim, não se deve acontecer em momento algum. Mas se fosse parar para pensar assim, no meio do campeonato, mas logo no início... Parece que é proposital, né? Exato. Quase como uma tentativa de apagamento. Vamos passar aí para notícias melhores, ou pelo menos que a gente espera que sejam melhores, né? A gente teve a eleição recentemente, né, de uma mulher para ser a nova presidenta do Comitê Olímpico Internacional, que é a Kirsty Coventry. Conta pra gente um pouquinho, Olivia, da eleição da Kirsty. A gente está falando aqui de mais uma primeira vez no esporte, né? Assim, que eu não gosto muito das primeiras vezes, mas ainda mais pensando no esporte, mas algumas são extremamente necessárias, né? A Kirsty está marcando o nome dela na história. Ela se tornou a primeira mulher a assumir a presidência do Comitê Olímpico Internacional em 131 anos. Além disso, ela também é a primeira pessoa da África a chegar a esse posto.
Ela que é ex-nadadora da Zimbábue e ela já conquistou 7 medalhas olímpicas, né, sendo 2 de ouro. E agora ela tem um novo desafio pela frente, né? Um desafio complicado, pesado, ainda mais pensando nas Olimpíadas de 2028, que o país sede é os Estados Unidos, com um governo de extrema-direita, um governo que não se importa com a inclusão, com a diversidade. Com as mulheres, com o gênero, com a comunidade LGBTQIA+. Um governo que não se importa com ninguém, a não ser com quem ele representa ali, né? Então aqui você vai ter esse grande problema nas mãos, mas assim, um desafio, né? Um desafio, né? E, enfim, ela tem uma trajetória aí política importante, né, Olívia? Foi ministra do Esporte de Zimbábue, faz parte do Comitê Olímpico Internacional desde 2013, né? Então, está acostumada também, apesar de ser muito nova, né? Ela tem apenas 41 anos. Ela se aposentou há pouco tempo, né? 2016, nas Olimpíadas do Rio. Pois é. Se destacou na comissão de atletas, né, do COI. Vamos torcer, né? Assim, eu acho que é uma boa notícia num cenário que está ficando complicado, eu acho, assim, o cenário dos próximos eventos, grandes eventos internacionais, né? Assim, se a gente pensar que o Brasil, nas últimas Olimpíadas, as nossas grandes medalhas de ouro foram de mulheres, assim, a gente está indo para uma Olimpíadas num país que não respeita mulheres. É um cenário ruim, mas vamos ver, acho que a Kristen está trazendo um bom futuro. Sim, vamos torcer aí, né, para que ela traga, né, mais representatividade e faça mudanças importantes aí necessárias no Comitê Olímpico Internacional. Então é isso, gente, a gente termina aqui o episódio dessa semana do MartaCast. Acompanha a gente nas redes, acompanha a gente na Rádio UFMG Educativa, todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.